Olá, bom dia, graça e paz, amado povo de Deus. A razão de sofrermos. Hoje eu peço perdão pelo áudio longo que farei, porque é muito importante para que todos possam entender. Ou eu acabei fazendo um estudo sobre essas razões e do sofrimento, e veremos agora 4 razões por que existe o sofrimento. Amém? Não são poucas, né, as pessoas que se perguntam por que existe o sofrimento em nosso mundo, não é mesmo? Muitos supostos líderes evangélicos estão por aí afirmando que os cristãos não podem sofrer. E se sofrem é porque estão em pecado. Mas será que isso é verdade, de acordo com o que nosso mestre Jesus nos ensinou? Veja bem o que ele diz. Essas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Fato é que ninguém gosta de sofrer, não é verdade? Muitos são os que culpam diretamente a Deus porque existe o sofrimento no mundo. Mas será que fazem isso com razão? O que acha? Tenho certeza que você também já ouviu alguém dizer: se Deus realmente existe e é o Todo-Poderoso, por que existe tanto sofrimento? Por que ele não acaba com o sofrimento de uma vez? Mas se o sofrimento existe, questionar não vai resolver muita coisa. Então o que podemos fazer para evitar trazer mais sofrimentos para a nossa vida? Vamos aprender? Em primeiro lugar, a origem do sofrimento segundo a Bíblia Sagrada. O sofrimento teve ponto de partida no princípio da humanidade, a partir do primeiro casal que habitou aqui na Terra, Adão e Eva. Veja bem, a mulher lhe disse: eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com sofrimento terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. E a Adão ele disse: porque tu escutaste a voz da mulher e comeste da árvore, da qual eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela. Amaldiçoada é a terra por tua causa. Com sofrimento tu comerás dela, comerás da terra todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também a terra produzirá para ti, e comerás a erva do campo, do suor da tua face comerás o pão, até que tornes você a terra, pois dela tu fostes tirado, porque tu és pó, e ao pó tu tornarás. Gênesis 3:16-19. Ao desobedecer a ordem de Deus no jardim do Éden, Adão e Eva abriram a porta de todo o sofrimento e aflição que existe na vida do ser humano. Podemos até dizer que o pecado é o pai do sofrimento. Enquanto estivermos nesse mundo, o sofrimento existirá em consequência do primeiro pecado cometido no Éden. Infelizmente. Observe que quando Deus pergunta a Adão se ele havia comido do fruto proibido, ele responde: a mulher que tu me destes para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Adão logo transfere a sua própria culpa para Deus e para a mulher, pois foi ele quem lhe deu a mulher, porém, ele faz isso para justificar seu próprio erro, não assumindo a responsabilidade que ele tinha, a semelhança do que muitos fazem hoje em dia. Pois Adão já havia recebido as instruções de Deus quanto àquela árvore, em específico. Assim como hoje temos as orientações certas pela palavra de Deus, está aqui a Bíblia, para que a gente possa observar. Em segundo lugar, o desprezo a Deus é uma forte razão
porque existe sofrimento. Quando uma pessoa despreza a Deus e gosta de viver praticando o pecado, esta atrai sofrimento não somente para si, mas também para os seus. Veja o que aconteceu com o rei Davi, quando ele pecou com Batseba. Por que desprezastes o mandamento do Senhor para fazer o mal à sua vista? Matastes a Urias, o Heteus, com a espada, e tomastes a esposa dele, para ser tua esposa, e o mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque tu me desprezastes e tomastes a esposa de Urias, o Heteus, para ser tua esposa. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei o mal contra ti, a partir da tua própria casa. 2 Samuel 12, do 9 ao 11. São duras as consequências que caem sobre nós e sobre os nossos quando desprezamos a Deus e seus mandamentos, fazendo escolhas e praticando atitudes erradas. As pessoas que ainda não foram curadas por Jesus e que mantêm feridas dentro de si, também causam feridas nos outros. Mas uma forma de amenizar o sofrimento depois das práticas erradas é nos arrependermos de todos os nossos pecados, confessando-os e abandonando-os. O homem que encobre sua iniquidade não prosperará, mas o que confessa seus pecados e se aparta deles, Deus terá misericórdia. Provérbios 28, 13. Terceiro lugar, Satanás, ele procura ocasião para causar sofrimento. Nem de longe o diabo quer que o ser humano descubra qual é a sua real identidade e propósitos em Deus. Nossa real identidade, a que Deus quer mesmo para nós, é que sejamos filhos de Deus. João 1,12, Romanos 8, 14 a 17, 1 de João 3, 1. O propósito de Deus para nós é sermos herdeiros do seu reino, lá em Romanos 8, 17. Sabemos de ambos itens acima. Satanás faz de tudo para nos tornar cegos no entendimento, a fim de que nós não descobramos a nossa real identidade em Deus. Mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus, Satanás, o Deus desse século, deste mundo, chegou às mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, para que ela não brilhe para eles. 2 Coríntios 4, 3. Deixando o ser humano enlaçado no pecado e nas paixões mundanas, Satanás traz confusão e sofrimento a muitos. 1 de Pedro 5,8. Quarto lugar, Deus aperfeiçoa seus filhos através de sofrimento às vezes. Eis a questão que não quer calar. Por que Deus permite o sofrimento aos seus filhos? Vamos ver os versículos abaixo. E vós esquecestes da exortação que vos fala como a filhos. Filho meu, não despreze o castigo do Senhor e não desfaleça quando fores repreendido por ele. Pois aquele a quem o Senhor ama também castiga e açoita cada filho que recebe. Se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos. Pois qual o filho a quem o pai não castiga? Mas se ficais sem castigo, do qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Além do mais, tivemos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nós lhe prestávamos reverência. Não devemos então nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? Porque aqueles verdadeiramente, por um tempo, nos corrigiram como bem lhe parecia, mas este, para nossa vantagem,
para que possamos ser participantes da sua santidade. Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. Contudo, posteriormente, produz um fruto pacífico, de justiça para aqueles exercitados por ele. Hebreus 12, de 5 ao 11. Vejamos o que fazer com uma árvore quando queremos que ela fique mais sadia e assim dê mais frutos. O texto, a carta dos Hebreus, acima dispensa mais comentários e explicações, mas ele completa o que Jesus disse em João 15, 1, 2. Leia e reflita o comentário. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa para que possa trazer mais frutos. O processo de podar, isso é, limpar uma árvore, consiste em remover dela determinados galhos que impedem de dar mais frutos ainda. Se a árvore sentisse dores, imagina o quanto ela sofreria durante um processo desse. Cristo fez analogia acima, comparando a si mesmo com a videira que dá vida, e nós como os seus galhos que produzem frutos, e destacou a necessidade destes galhos serem limpos, podados, para que deem mais frutos e melhores também. O Senhor usava constantemente tais analogias para descrever realidades espirituais que vivemos. Vamos ver o que diz o especialista sobre as plantas. A estrutura de uma planta funciona de uma forma harmônica e sincronizada. Os nutrientes são distribuídos de forma igualitária e o crescimento ocorre de acordo com fatores externos, como a exposição de galhos em direção através da qual atinge a luz. A luz atinge a planta. Contudo, quando a planta não é podada regularmente, a distribuição de nutrientes começa a ser prejudicada pela irregularidade do fluxo da seiva. Assim como cortamos o cabelo para que o mesmo comece a crescer com mais força, precisamos podar as plantas para que recebam impulso em seu desenvolvimento e assim consigam crescer de forma vigorosa e se proteger das pragas e doenças, sem a necessidade de agrotóxicos ou insumos agrícolas. A presença de galhos doentes também interfere no crescimento da planta, além de poder vir a comprometer os demais galhos dela. Podar uma planta nem sempre está relacionado com intenções negativas ou com necessidade de reprimir o crescimento de seus galhos. Na maioria das vezes, a poda é realizada como forma de prevenção de doenças e potencialização do uso dos nutrientes retirados do solo, garantindo frutos saudáveis e muito mais saborosos. Da mesma forma, podemos usar a consideração acima como uma analogia para afirmar o quanto é necessário que os filhos de Deus passem por determinados sofrimentos para que Deus os aperfeiçoe. Ora, de acordo com Cristo, nós somos limpos por sua palavra. João 15, 3. Portanto, amados, sejamos limpos pela palavra de Deus. Meditemos na palavra de Deus diuturnamente para que nós possamos ser limpos pela sua palavra. Amém?